19 de março, você não é todo mundo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Onde houver uma mãe, certamente haverá a famosa frase em seus lábios, você não é todo mundo. Lembro quando na adolescência quis ir a uma festa da qual minha mãe não se agradava. Cheguei cheia de argumentos, tentava convencê-la de que se todos iam, eu também deveria ir, mas ela olhou nos meus olhos e disse, acontece que você não é todo mundo. Naquele momento ela estava me ensinando que meu caminho seria diferente, mesmo sem perceber, já afirmava que havia algo único preparado para mim, algo que a maioria não entenderia. Quando me tornei mãe, entendi melhor essa frase e passei a repeti-la com frequência, principalmente quando ouço das minhas filhas, mas a mãe da fulana a deixou, e eu respondo, eu não sou a mãe da fulana. Essa também é uma fala de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele nos chama de filhos, e como Pai amoroso, Ele nos diz com firmeza, você não é todo mundo. Eu a criei de forma única, basta olhar suas digitais, não há nenhuma igual. O Senhor a formou com o propósito de detalhes exclusivos, mas às vezes oramos contaminadas pelo que vemos nos outros. Pedimos como quem quer acompanhar a multidão, e Deus, em sua sabedoria, convida-nos a caminhar na contramão com Ele. Nos evangelhos, Jesus via a multidão com compaixão, mas sabia quem o seguia de verdade. Hoje, você precisa se perguntar, sou discípula ou apenas mais uma no meio da multidão? O convite de Deus não é para que você viva o que todo mundo vive, é para mergulhar profundamente em seus planos específicos, pois você é uma filha amada e singular. João capítulo 5. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê nela que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço julgo.
O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem palavras dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns aos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Deus abençoe e até amanhã.